E, meus caros, quero saudar-vos com a paz e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a paz nos nossos corações e a graça de Deus que nós precisamos para caminhar e para viver em todos os dias. Antes de mais, quero agradecer ao grupo de louvor. Obrigado, meus queridos irmãos, por também vocês se deixarem usar por Deus e estarmos todos no mesmo espírito. É um obrigado também, meus queridos, que eu trago sempre no coração cada vez que eu vou à Igreja Batista de Évora, e desta vez eu não quero deixar de trazer o obrigado. Semana passada eu não estive convosco, estive em Évora, e os irmãos da Igreja Batista de Évora, eles agradecem muito, 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 de coração, sincero, aquilo que a Igreja Batista de Queluz está a fazer e está-se a deixar fazer por Deus ali naquele lugar. Nós apenas nos estamos a deixar usar por Deus naquele lugar. E porque eu não estive cá a semana passada, eu não sei o que é que o pastor Alcir pregou. E o que aconteceu na quarta-feira, meus queridos irmãos, foi aquilo que os pregadores podem chamar o susto do pregador. Não sei se já ouviram falar o que é o susto do pregador. Bom, o susto do pregador é quando um pregador começa a preparar uma mensagem para domingo e chega à quarta, quinta-feira dessa semana e descobre que o pregador que esteve a semana passada pregou exatamente no mesmo texto. Eu tive essa sensação durante esta semana, mas ao ligar ao pastor Alcir, eu agradeci-lhe e disse assim: Pastor, foi João Batista. O pastor preparou o caminho. Eu agora não preciso de estar com tantos pormenores, porque tivemos realmente uma mensagem muito boa da parte do pastor Alcir. E eu já estou a dizer aos irmãos que hoje vamos para Mateus, no capítulo 2, e podemos abrir as nossas Bíblias. A palavra de Deus é rica, meus queridos. E a palavra não é nossa, é o Espírito que nos coloca no coração. Mateus capítulo 2. Podem marcar, ainda não vamos ler, mas ficam já marcados. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. A visita dos magos em Belém. Bom, já hoje tivemos a oportunidade de orar por várias pessoas, entre as quais estava a minha filha, a Inês, faz anos no dia 25 de dezembro. E sabem que a sabedoria popular relativamente a alguns ditados não é lá muito certa. Aliás, na sabedoria popular ela tem muitas falácias, muitos erros. E há um erro que acontece acerca de quem faz anos no dia de Natal. Eu lembro-me que uma das primeiras coisas que alguns amigos e familiares nos disseram, a mim e à Joana, foi que, coitadinha da Inês, nasceu no dia de Natal e agora só vai receber uma prenda. Não sei se os irmãos já ouviram alguma vez, mas é um erro, meus queridos, é um erro. Eu quando olho para as Escrituras vejo que aquele que nasceu no dia de Natal recebeu 3 prendas e não uma. Hoje nós não vamos falar acerca das prendas que Jesus recebeu, mas às vezes a sabedoria popular tem estas falácias, tem estes enganos. Para os pais às vezes até pode ser bom. Para os pais pode ser bom, gastam menos dinheiro a comprar menos prendas, mas não foi isso que aconteceu. A Inês, graças a Deus, tem recebido mais prendas. Creio que a Salomé também tem recebido mais prendas, não tem recebido só uma. Bom, mas a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer-vos aos irmãos é acerca destes 3 homens que vierem trazer 3 prendas a Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração é acerca da grande viagem que estes homens fazem. E, como eu já disse, hoje nós não vamos falar acerca das prendas, mas vamos tentar aplicar à vida da nossa comunidade, da nossa igreja, aquilo que estes 3 homens nos podem ensinar, ainda hoje, passados 2000 anos. Eu sei que a tradição cristã, nomeadamente católica, ela foi acrescentando ao longo dos séculos, ao longo destes 2 milénios, algumas informações não bíblicas acerca destes homens. Eu sei que as tradições foram acrescentando que estes homens eram 3, também foram acrescentando que eles fizeram a sua viagem de camelo,
outra tradição fora que encontraram um menino deitado numa manjedoura e eles estavam ali presentes no estábulo. E até alguns que lhe puseram o nome de Gaspar, Belchior e Baltazar. Mas nós, meus caros, como os cristãos evangélicos, como cristãos bíblicos, temos de ficar apenas por aquilo que a Bíblia diz. E talvez se Lucas tivesse escrito acerca dos magos, ele tivesse, como um historiador, acrescentado mais pormenor e não nos deixando tão a navegar como o Mateus, que dá poucas indicações acerca destes homens. Mas nós lemos o relato de Mateus e Mateus fala-nos dos magos, porque Mateus tem outro objetivo. Mateus, quando escreve o seu Evangelho, ele tem outro objetivo. E, meus queridos, muitos pais da Igreja, como o Tertuliano, no século II, ele tentava puxar argumentos e expunha argumentos em que os magos, que eram astrólogos de profissão, e poderiam ser, por causa disso, considerados reis. Mais tarde, João Calvino questionou fortemente sobre qualquer um que chamasse a reis aos magos. Por isso, como eu disse, vamos ficar apenas pelas informações que a Bíblia nos dá e por aquilo que podemos aprender com esta viagem tão grande que estes homens fizeram do Oriente até Belém. E para isso, já temos as nossas Bíblias abertas, vamos ler o Evangelho de Mateus no capítulo 2, mas antes de ler também vamos pedir ao Senhor sabedoria e vamos pedir discernimento. Ó Pai, eu te agradeço, Senhor, pela Tua Palavra, Pai. Te agradeço porque a Tua Palavra, ainda hoje e sempre, Pai, ela é viva e ela é eficaz nas nossas vidas, Senhor. Neste momento, Pai, eu te peço que prepares os nossos corações à Tua Palavra, Senhor. Que sejas Tu o pregador esta manhã, Senhor. E que sejas Tu, Pai, através de mim, Senhor, a pregar aquilo que cada um de nós, Pai, precisa de ouvir. Obrigado pela Tua Santa Palavra, obrigado por esta oportunidade que temos, Senhor, de a ouvir e de aplicar às nossas vidas. E que não saia daqui ninguém hoje, Senhor, sem aplicar aquilo que Tu queres dizer e aquilo que Tu vais dizer ao coração. Cada um. Que seja assim, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então diz no Evangelho de Mateus, capítulo 2: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, o Messias. E eles lhe disseram: Em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: És tu e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Mateus não nos dá uma referência histórica, como Lucas faz. Lucas fala-nos que no tempo do imperador César Augusto, Jesus nasceu. Mas Mateus tem outro objetivo. Mateus fala para os judeus. Mateus, no seu Evangelho, ele quer provar que Jesus era o Messias prometido pelas Escrituras. Jesus era aquele para quem todos os profetas tinham apontado. Jesus era aquele rei prometido. Jesus, filho de Maria e filho de José,
era o grande Salvador, o grande rei messiânico da linhagem de Davi, conforme Deus tinha prometido nas suas Escrituras. Bom, Mateus quer dar outra ênfase, como nós dissemos. É por isso que Mateus fala dos magos e mais ninguém fala deles. Aliás, o Evangelho de Mateus, ele é conhecido pelo Evangelho do Reino. E no Evangelho de Mateus, meus queridos, nós encontramos a palavra rei, a palavra reino, mais de 50 vezes repetidas. Aliás, Mateus quer provar que Jesus, sim, é o Messias. Não Herodes, o rei. Não no tempo, o rei Herodes era o rei dos judeus, mas o rei verdadeiro dos judeus era Jesus. O Jesus que nasceu em Belém. O Jesus que iria viver em Nazaré. É por isso que no Evangelho de Mateus, meus caros, nós encontramos muitas referências acerca do Velho Testamento. Muitas profecias se cumprem no nascimento de Jesus. E apenas aqui no capítulo 2, como nós podemos ver, lemos, mas nós não lemos o capítulo 2 inteiro, mas se tiverem o cuidado de ler o capítulo 2 inteiro, nós encontramos 3 profecias que são cumpridas no nascimento de Jesus. Lemos a profecia de Miqueias acerca de onde o menino haveria de nascer, na cidade de Belém. Lemos a profecia de Oseias, que profetizou que o Messias viria do Egito, após estar lá um tempo exilado, conforme o pastor Rui Sabino falou, e bem, tivemos aqui um estudo na reunião de oração, na sexta-feira. Vemos também a profecia de Jeremias, que profetizou a matança que o rei Herodes iria mandar. O grande rei Herodes, o cruel rei Herodes, iria orquestrar aquela grande matança em Belém, na terra de Israel. Herodes era um déspota, meus queridos. Herodes era um rei cruel. Herodes era filho de Antipater e com apenas 15 anos Herodes já era governador da Galileia. Herodes, desde tenra idade, de pequena idade, que a maldade lhe saía do coração, que a maldade lhe saía das suas próprias mãos. Durante o período interbíblico, que é o período que nós não temos livros inspirados, escritos, durante esse período, Deus continuava a controlar a história, mas o rei Herodes subiu ao trono e o rei Herodes não tomava... o rei Herodes não... Desculpem, meus queridos. O rei Herodes, o rei Herodes, ele afastava qualquer um que lhe fizesse sombra ao seu poder. O rei Herodes não pensava nos outros. O rei Herodes não pensava no próximo. O rei Herodes não pensava na sua família. O rei Herodes não pensava em ninguém que lhe fizesse sombra ao seu lugar de poder, ao seu lugar de trono. O seu reinado foi manchado por tragédias familiares. Aliás, os seus próprios filhos foram executados. As mãos do rei Herodes estavam cobertas de sangue. O seu reinado estava coberto de crimes. Mas o rei Herodes era inteligente, ele era esperto. E para ganhar fama entre os judeus, que todos conheciam a sua crueldade, ele, para ganhar fama e simpatia, ele manda restaurar todo o templo, todo o centro religioso da religião judaica. Ele manda restaurar todo o templo e ele opera grandes recuperações e uma grande amplificação no templo de Jerusalém. Agora imaginem, meus queridos, um rei assim, um homem que derrubava tudo e todos para não perder o poder, a receber uns estrangeiros que nunca tinha visto de lado nenhum, e como diz o versículo 2, estes homens a perguntarem ao rei Herodes onde é nascido o rei dos judeus. A Escritura não nos diz, mas talvez o rei Herodes ficasse com vontade de dizer: o rei dos judeus já nasceu há muito tempo. O rei dos judeus está aqui à vossa frente. Herodes não disse isso. Herodes era inteligente. Herodes estava à espera para ver onde é que aquela história iria. Mais astuto, como uma serpente,
O rei Herodes, no versículo 4, lemos, ele diz que congregando todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas, os professores de escola dominical lá do sítio, ele chamou-os todos e lhes perguntou: onde é que é nascido o rei dos judeus? Onde é que as escrituras dizem que o rei dos judeus, esse que estava prometido, haverá de nascer? Herodes não queria ser simpático, meus caros. Herodes não queria dar uma informação como nós damos aquelas informações às pessoas que param nos carros. Não sei se já aconteceu uma vez convosco, aquelas pessoas que param do carro, abrem o vidro muito rápido e nos perguntam onde é que fica tal local. E nós, de uma forma simpática, dizemos, fica ali, fica... Herodes não queria ser simpático, como nós às vezes tentamos ser, a dar uma informação acerca de um local. Herodes queria saber, e as escrituras dizem-nos, que Herodes queria saber onde é que o menino haveria de nascer, não para o ir adorar, mas para o ir matar. Ele fazia sombra ao seu reinado. Daqui tiramos uma grande lição também para nós como igreja. Daqui tiramos uma grande lição para nós como igreja. Aqui encontramos a diferença entre o reino de Herodes, que simboliza os reinos deste mundo, a forma de governo deste mundo, e o reino que Jesus veio implementar, o reino dos céus. Herodes representa, meus queridos, todos aqueles que têm fome e sede de poder. O reino de Jesus, o reino que Jesus veio trazer, é dos que têm fome e sede de justiça. O rei Herodes e o reino de Herodes é dos fracos. O reino que Jesus veio implementar é dos fracos. Perdão, irmãos. O reino de Herodes é dos fortes e dos poderosos. O reino que Jesus veio trazer é dos fracos. O reino de Herodes é dos soberbos de coração, dos altivos. O reino que Jesus veio implementar é dos humildes de coração. O reino de Herodes é dos que mata com espada. O reino de Jesus é os que manda guardar a espada. Herodes, para ter poder, mata. No reino de Jesus, para haver poder, é Jesus que não morre, para nos dar a todos nós poder sobre a morte. Os magos tiveram sorte, meus queridos. Os magos tiveram muita sorte de não terem sido logo assassinados ali, quando fizeram aquela pergunta ao rei Herodes. Mas o próprio rei Herodes tinha outros planos para os magos. Ele queria que, através dos magos, eles os levassem até ao menino, como nós vemos no versículo 8. Mas porquê Belém e não Jerusalém? Talvez podemos dizer porque Jesus nasceu em Belém porque está escrito. Jesus nasceu em Belém porque Deus assim o quis. Também é verdade. Mas a cidade de Belém nos diz mais coisas. Deus mostra que a cidade de Belém era pequena e era insignificante. Era, entre muitas cidades de Judá, uma das mais pequenas. Jerusalém era grande, era bela, era majestosa. Mas ao invés de irradiar luz para todas as nações, Jerusalém irradiava religiosidade vã e vazia. Jerusalém irradiava trevas. Jerusalém era conhecida e destacada em Israel. Belém tornou-se destacada e conhecida não só na história de Israel, mas na história da humanidade. Foi ali que nasceu Jesus. Seria dela, de Belém, que viria a grande salvação eterna, salvação para todos os homens. Nela se deu a maior e o mais relevante acontecimento, meus queridos, de todo o universo. O nascimento de Deus. Deus fez carne em Belém. E o que Deus nos quer ensinar é o que o profeta Miqueias, ao profetizar o nascimento de Jesus em Belém, ele realça a insignificância daquela cidade. Mas o que Deus nos quer ensinar a todos nós hoje é que, ao fazê-lo, Deus lembra-nos, a todos nós, que Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. E Ele escolhe as coisas fracas deste mundo
para confundir as fortes. Ele escolheu Belém porque ele mostra que de uma cidade pequena, insignificante, ele pode fazer grandes coisas. Porque ele quer tudo aquilo que nós façamos também, como igreja, seja sempre e sempre para a sua honra e sua glória. Eu oro muito. Uma das minhas orações preferidas é que a nossa igreja se torne e seja sempre como a cidade de Belém. Pequena e insignificante. Disposta a ser usada por Deus naquilo que Ele quer. Que a nossa igreja seja como aquela manjedoura que acolheu Jesus. Pobre e humilde, despida de majestade, em que a única majestade que tem é a glória de Deus. Os magos procuraram Jesus. Os magos procuraram Jesus, o Salvador. Eu acho que esta cidade também nos ensina que temos que aprender a ser usados por Deus para a sua glória. Temos que ser uma igreja onde Deus escreve a história e não os homens. Temos que ser uma igreja onde faz a vontade de Deus e não a dos homens. Os magos procuraram Jesus. E de acordo com os pressupostos dos magos, quando eles deixaram de ver a estrela, eles foram para Jerusalém. Um rei nasceria na capital. Um rei nasceria talvez no templo, onde os sacerdotes, onde todas as pessoas iam, onde era o centro religioso daquela grande nação. Mas o problema é que Jerusalém, como eu já disse, ela cheirava a religião. Eram os religiosos vazios que escreviam a história de Israel naquele momento, e não Deus. Israel, há muito tempo, tinha deixado de estar centrada na vontade de Deus e de fazer a vontade de Deus para a sua vida. O templo que tinha sido construído para ser morada de Deus, meus caros, tinha-se tornado num covil de ladrões. E como hoje já cantámos e já dissemos, o nosso Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Assim que eles partem para Belém, assim que eles vão em direção a Jesus, a estrela aparece novamente. A estrela ia adiante deles e parou sobre o lugar onde estava o menino. E no verso 11 nós lemos que os magos, não sabemos quantos eram, entraram numa casa, e acharam o menino e Maria o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofereceram as dádivas, ouro, incenso e mirra. Notem bem, meus queridos, eles não adoraram José, muito menos adoraram Maria. Eles adoraram Jesus. Eles adoraram aquele que a igreja também tem que adorar. O único que é digno de receber. Eles adoraram o único que é digno de receber a honra, de receber a glória. Não adoraram homens. Adoraram o homem, Deus. Mateus retrata Jesus ao contrário, meus queridos, daquilo que Lucas nos diz no seu Evangelho. Como já dissemos, Mateus quer dar outra ênfase. Mateus não nos fala de pastores a visitarem Jesus no estábulo. O foco de Mateus é exatamente acerca de estrangeiros, não judeus, que vêm adorar aquele que é nascido, o Rei dos Judeus. Mateus quer nos mostrar que Jesus é um Messias não só para os judeus, mas Jesus é um Messias para os magos. Jesus é Messias para os gentios. Jesus é Messias, é Rei para todos nós. Hoje aqui também, em que é luz. O Evangelho de Mateus é conhecido também pelo Evangelho do Reino. Do reino que não tem território. O reino que não se limita a Jerusalém. O reino que chegou até nós, até aqui. Até que é luz. Esta visita dos magos representa as nações. As nações a virem até Jesus.
Mateus quer nos dar o foco, quer nos focar que Deus veio salvar todos. Deus vem salvar as nações. A visita dos magos, meus queridos, é uma antecipação, é aquilo que os teólogos chamam de uma antecipação escatológica, uma antecipação do fim dos tempos, em que, no fim, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esta visita dos magos é um bocadinho daquilo que um dia irá acontecer. Isto é uma porta. A visita dos magos abre uma porta do Evangelho para todas as nações. E se é verdade que no versículo 8, meus queridos, leiam lá, que no versículo 8 nós encontramos a palavra ide e perguntai diligentemente pelo menino, a verdade é que no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nós encontramos um ide, que a Igreja tem que ir a todas as nações. Agora, a nossa missão não é como a dos magos, de ir diligentemente procurar o menino, não. A nossa missão como Igreja agora é de ir, nós, que já encontramos o menino, o Salvador das nossas vidas, e anunciá-lo às nações. Às nações. O ide do versículo 8 do versículo 8 do capítulo 2 está de acordo com o ide do capítulo 28. Mas agora não procurar diligentemente o menino, mas sermos uma igreja que vai e que anuncia diligentemente que o menino, que o Salvador já nasceu há 2000 anos atrás. É isto que nós aprendemos como igreja com esta visita dos magos. Ir por todas as nações. Meus caros, é verdade também que tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 60, que as nações se encaminham para a tua luz, os reis para o teu esplendor que te nasceu. O próprio profeta Isaías já tinha profetizado que as nações viriam ao encontro daquele que era nascido, o rei dos judeus. Não só para os judeus, mas para a humanidade. Deste modo, meus caros, Mateus acrescenta não só provas que Jesus era o Messias para os judeus, que Jesus era o Messias para a humanidade, mas que Jesus era o verdadeiro Messias, o cumprimento das promessas de Deus, não só para Israel, mas para o mundo que Deus amou. Em jeito de conclusão, e porque quando olho para aquele relógio nunca sei se está adiantado ou já está certo, e como é hábito também desejarmos coisas para o novo ano, em jeito de conclusão, desejemos, meus queridos, não só neste ano que acabou, em que tivemos o tema de ser uma igreja que serve a Deus, desejemos também ser sempre uma igreja que serve a Deus. Aliás, desejemos ardentemente ser uma igreja que encontrou a única maneira de servir a Deus. E a única maneira de servir a Deus é fazendo missões. A única maneira de servir a Deus é dando-lhe sempre glória, não deixando de pregar o Evangelho em todas as nações e nos lugares que ainda não conhecem a Deus. Desejemos sempre, meus queridos, ser uma igreja que deseja alcançar os outros. Desejemos ser uma igreja que diz ao mundo que Deus já amou o mundo. Desejemos ser esta igreja. Desejemos ser uma igreja que vive como o apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando iam a caminho. Lembram-se dessa história, meus queridos, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João iam a caminho do templo e encontraram aquele coxo à beira do caminho e disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Desejemos ser esta igreja que não acumula nem prata nem ouro. Desejemos ser esta igreja que não acumula tesouros, mas que dá ao mundo aquilo que ela tem. Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Desejemos ser uma igreja, meus queridos, que não só no Natal, que não só em 2018, mas desejemos ser uma igreja que vai diligentemente por todo o lugar anunciar que a salvação já chegou e está disponível a todos os homens. Terminando, meus queridos, e porque todos vós fizeram um percurso até chegar aqui, no versículo 12 nós lemos que os magos, depois de entregarem tudo o que tinham, o ouro, o incenso e a mirra, por divina revelação avisados, para que Deus quisesse proteger também as suas vidas, num sonho, eles não voltaram para junto de Herodes. Diz a palavra, e este versículo ecoou durante a semana no meu coração, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Não há ninguém que venha verdadeiramente a Jesus Cristo e regresse pelo mesmo caminho. Não há ninguém que venha verdadeiramente a Jesus Cristo e continue no mesmo caminho. Não há ninguém. Não há ninguém. Se os magos tivessem voltado pelo caminho de Herodes, meus queridos, eles tinham morrido. Mas quem vem a Jesus não volta num caminho de morte. Quem vem a Jesus volta pelo caminho da vida. Eles voltaram no caminho da vida. Quem vem verdadeiramente a Cristo vem morto. Vem morto nos seus delitos, nos seus pecados, nas suas falhas, nas suas transgressões. Mas não há ninguém a quem Jesus mande de volta e que permaneça no mesmo caminho. Não há ninguém. Não há ninguém que venha a Jesus e que permaneça no caminho da morte. Este é o caminho do Natal. Este é o caminho que os magos fizeram. E este é o caminho que a Igreja continua a anunciar, que a Igreja continua a apontar. E é este o caminho que eu hoje quero perguntar aqui esta manhã. Há alguém no nosso meio, há alguém que esteja entre nós que ainda não tenha feito este caminho até Jesus? Há alguém no nosso meio, pode até já ter vindo até Jesus por um caminho, mas não é o caminho de Jesus. Talvez tu hoje permaneces num caminho que não é o de Jesus. E eu quero te dizer, meu querido irmão, que não permaneças nesse caminho. Esse caminho vai gerar morte no fim. Procura o caminho de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que gera vida eterna. Só Jesus pode dar. Vamos curvar as nossas cabeças, meus queridos. Neste tempo de fim do ano, neste tempo em que agradecemos-te, Senhor, por aquilo que Tu fizeste, queremos Te dizer que ajuda-me a percorrer o caminho. Ajuda-me a percorrer o caminho que és Tu. Ajuda-me a não olhar para as coisas que estão à beira do caminho. Ajuda-me a não olhar para as coisas que estão fora do caminho, mas ajuda-me a olhar para as coisas que estão no fim do caminho. A salvação em Ti, Pai.
Senhor, eu quero-te pedir, Pai, que se está aqui alguém esta manhã, Pai, se está aqui alguém esta manhã que ainda não fez o caminho até Ti, Senhor, que se possa consagrar, que se possa entregar a sua vida, Pai, porque Tu tens um caminho de vida abundante. Que não saia daqui ninguém, Pai, por um caminho de morte, por um caminho de dúvida, por um caminho que leva à perdição, Senhor. Pai, agradeço, Senhor, por esta oportunidade de sermos igreja, Senhor. Agradeço-te, Pai, pela salvação que apenas há no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, se alguém, Senhor, quer voltar ao caminho, Senhor, não saia daqui esta manhã, Senhor, sem que tome essa decisão, Senhor. E eu e o pastor Sabino, Senhor, teremos um privilégio enorme, Pai, de orar por essa pessoa, de orar por Ti. Em jeito de fim do ano, Senhor, agradecemos tudo aquilo que Tu fizeste por nós e através de nós e no nosso meio. E queremos Te consagrar as nossas vidas mais e mais para um novo caminho de vida que Tu tens para 2019, Senhor. Que seja assim, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Pai. Amém.